Boa noite. O Brasil Debate está começando. No programa de hoje, nós vamos discutir uma pesquisa que um grupo de psicólogos da UERJ realizou no sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Para isso, o Brasil Debate convidou o coordenador desse trabalho, o psicanalista Francisco Ramos de Farias. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Durante 4 anos, um grupo de psicólogos da UERJ realizou uma pesquisa no sistema penitenciário fluminense. Foi um mergulho no submundo de homicidas, traficantes, sequestradores e outros criminosos que revelaram a realidade cruel da vida atrás dos muros dos presídios. O trabalho, que foi financiado pelo CNPq, vai ser apresentado em julho no 6º Congresso Europeu de Psicologia da Universidade de Cagliari, em Roma. Doutor Francisco, existia essa hipótese de que os homicídios, que o crime está ligado a uma situação social precária? Isso era uma das suas hipóteses ou não? Olha, desde que eu entrei nessa pesquisa, eu entrei contra essa hipótese, né? Porque os textos, como professor universitário, o que a gente vinha trabalhando há muitos anos era mais ou menos algumas ideias que caminhavam nessa direção de colocar a situação socioeconômica, a condição de vida da pessoa, o lugar que a pessoa habitava como determinante da condição de criminalidade. E aí, pela minha formação de psicanalista, tendo um percurso na clínica já há muito tempo, então eu pensei em uma outra hipótese, que isso era um pano de fundo que não poderia justificar, pelo menos no panorama que a gente vive, a crescente onda de criminalidade, né? E nem também o que levaria o homem ao crime. Então eu já fui para o sistema penitenciário, conviver com os presos, mas na esperança de não ouvir nada nessa direção. Então, foi confirmado? Foi confirmado, inclusive, a hipótese que eu tinha era a possibilidade de pensar que o crime estaria a serviço de outros vetores e outros fatores, e a minha passagem pelo sistema penal me mostrou exatamente isso. Que o mal existe. Que o mal existe e que o crime está diretamente vinculado ao prazer. Quer dizer, há no sujeito uma razão ligada ao prazer, que é uma questão tanto quanto delicada a gente falar assim, até porque choca, e como me chocou também, mas que foi o determinante maior de se pensar, que me levou a pensar e ouvir do preso, e ouvir eles próprios falarem assim. Tá? Explica mais um pouco aí. Veja, é muito interessante essa coisa. Quer dizer, o prazer de fazer o mal, de matar, de esfolar. Veja, o prazer, né? A gente tem que pensar aqui que quem comete um crime, não comete um crime esperando se dar mal, né? Quem mata, quem rouba, quem assalta, quem faz extorsão, o faz na esperança de obter algum bem, algum benefício, né? No caso do roubo, sequestro, isso fica claro. Mas também no assassinato, sim. Porque eu vou aqui tomar emprestada a palavra de um detento que me disse o seguinte: na hora que ele mandava um bicho ruim para o inferno, ele sentia um alívio muito grande. E ninguém sente alívio da dor, né? Mal sabia ele que ele, falando de bicho ruim, falava dele também, mas ele resolveu que o bicho ruim era outro, aquelas pessoas que ele era incumbido de praticar execuções. Tinha sido um matador de aluguel. Então, onde que eu busquei fundamentos para isso? Para pensar exatamente essa possibilidade do crime estar ligado a algum ato, alguma atividade, alguma finalidade que, por mais que tenha todo um desdobramento da ordem do horror, tem por trás disso alguma coisa determinante, fundamental, que é o prazer, o gozo, que é exatamente o sujeito se sentir vitorioso, potente, em, digamos assim, ter terminado aquela ação. Então, um homicídio, quando o sujeito assassina, no final, há alguma coisa de engrandecimento, mesmo que seja um delírio de autonomia, mas o sujeito se sente, bom, eu matei, eu tenho poder, eu posso fazer, inclusive, produzir lixo. Quer dizer, sempre há duas hipóteses em relação ao crime. Ou que é fruto de uma situação social determinada, ou então que é fruto de uma doença psíquica. E aí também o senhor acha que não? Que também eu não ficaria nem com uma nem com outra, porque eu acho. Se a gente diz que é o social, isso é muito simples. Então, resolver o social, que é caótico... Resolveria o social. Aí, resolveria o social, resolveria o problema. Não é por aí, né? Que a gente sabe que tem
contextos sociais melhores organizados que o nosso, e mesmo assim esse tem crime. exemplo aí desse assassinato numa escola americana, quer dizer, Sim. ali não tinha uma razão social, né? Ali a sociedade americana a sociedade americana tem um poder de renda grande. Mas a gente tem que Você tá mais ligado- analisar aquilo dentro de, eu acredito, formação de mente, costumes, valores, ideologia, quer dizer, o que é que um povo tem como, o que a gente diria, laços de fraternidade, condições de cidadania, e sustentação em termos de determinados modos de ação. Eu acho que aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, eu não diria que é uma coisa comum, mas dentro de algumas modos de pensar, eu acredito até em função de alguns adolescentes que não se diferenciam a realidade da ficção, faz a realidade, alguma coisa, parecer ou relembrar a ficção. Então, Quer dizer, nesse caso seria um pouco patológico. olha, Voltando a essa questão que a Vera colocou, quer dizer, da patologia, sim. porque abandonando a hipótese como predominante vamos dizer, do caráter, vamos dizer, social, a miséria levando ao crime, a outra hipótese que a Vera abordou seria a hipótese, então, dessa questão de cabeça, dessa questão da doença. Né? Veja, antes de passar, eu queria colocar o seguinte, eu não digo que o social leva ao crime, eu digo que o social favorece meios, oferece maiores possibilidades, e hoje a gente tem, no contexto social, transmissão de métodos mais fáceis de executar crime. Né? A gente sabe, infelizmente, mas a indústria cinematográfica hoje já oferece uma metodologia muito eficaz de execução em massa. Né? A gente pode pensar se aquela cena dos Estados Unidos não reproduziu uma cena de um filme. Não que o filme tenha levado o sujeito a fazer isso, mas que o método veio daí, veio. Isso é uma coisa. A outra questão, quando se coloca da doença, eu acho que a gente cai no mesmo lugar. É óbvio que eu não acredito que alguém que cometa um crime seja saudável. Então, para mim, cometer um crime, em princípio, já não vai bem. Porque se o sujeito vai mais ou menos bem, eu diria, né, ele, obviamente, funcionaria dentro de um contexto de relações, a ponto de conhecer limites, deveres, direitos e obrigações. No que o sujeito comete o crime, ele ultrapassa um limite próprio das condições de possibilidade de sobrevivência do humano. Então, a partir daí, para mim, todo criminoso em si seria uma pessoa que não tem possibilidade de pensar, é normal. Agora, isso foi um arranjo que foi feito pelo dispositivo jurídico em pensar em doença para beneficiar alguns criminosos. Um atenuante. A gente sabe que isso, atenuante até às vezes, a gente sabe que isso veio de quê? E aí a gente teria que tocar na questão da diferença de classes. Então, dificilmente um pobre que não tenha tanto interesse, se pensa que ele é um louco por ter cometido tal crime. Agora, se é um sujeito de uma classe socioeconômica melhor, aí se pensa até de um laudo psiquiátrico dizendo que é um esquizofrênico, um psicótico, um perverso, para isso servir como condições até favoráveis à prisão daquele sujeito e entre outras questões mais. Agora, é óbvio que quando eu coloco que há no homem uma propensão ao mal, uma potência à malignidade, há em todo, basta que seja humano. O que vai diferenciar é o que cada um vai fazer com isso. O que eu digo, e isso eu já vou me repetir aqui de um congresso, é que todos nós somos corruptíveis. Quer dizer, todos nós somos. O que vai variar é o preço de cada um. Para uns o preço é calculável. Então, sendo calculável... Mas todos não. Em princípio, sim. Princípio. O que varia é o preço. É. Quer dizer, tá, tem homens que são tão... O preço são tão caros... e tem os que nem conseguem formular. Honestos. Não conseguem nem formular o preço. Esses aí nunca iriam cometer crime. No nosso caso aqui, por exemplo, nós somos nós três. Para a gente ter feito essa escolha aqui, eu acredito, está falando do crime, produzindo saber, é porque a gente acredita em alguma outra coisa, a gente resolveu pegar essa potência nossa, que é uma força que a gente pode usar para o bem ou para o mal. A força está aí. Energia, tanto você pode pegar, ligar um ferro para passar roupa, você pode pegar, ligar um ferro para queimar alguém. Professor, essa coisa, voltando dessa coisa da pobreza, é uma discussão recorrente, né? Uhum. Se é a pobreza que leva ao crime ou não. Embora mostre, por exemplo, que as áreas mais pobres do Brasil, a área do estado que eu nasci, Sergipe, a área que você nasceu, na Paraíba, são áreas pobres e não são tão, não tem
tantos índices de criminalidade como aqui. Mas a questão da pobreza, eu queria transportar para a prisão. É o seguinte, se você, o senhor entrevistou muitos presidiários, o senhor olhou ali que o universo da prisão é um universo de pessoas pobres, né? Quer dizer, as pessoas pobres que compõem a esmagadora maioria do universo presidiário. Então, isso significa que o problema está na outra ponta, é que não há justiça para o rico. Eu não sei se você está me entendendo. Estou entendendo. Se só tem pobre na prisão, não é a pobreza que empurrou eles para lá? Olha, a gente pode analisar, Anselmo, né, essa questão por dois ângulos. Primeiro, se a gente fizer uma estatística no Brasil, dos 140 mil presos que temos no país, evidentemente que eu diria que 139 mil são pobres. Tá? Agora, isso não quer dizer que a pobreza produza criminosos. Só que o que a gente tem no Brasil é que 90% da nossa população é pobre. Evidentemente, num contingente de 90 milhões de pessoas pobres, que a gente tem quase 100% de pobres, a gente vai ter uma fração maior de criminosos provenientes dessa classe. Mas, professor, mas a prisão não reproduz um extrato social brasileiro. Sim, mas isso é uma questão. A outra que eu te diria... Mesmo percentualmente. Sim, mas a outra que eu ia te dizer é o seguinte, se a gente for na prisão só tem pobre. Por quê? Pobre, por não ter nada, não tem direito a nada. Não tem direito à palavra, a palavra do pobre não tem valor, não é elevado ao estatuto de veracidade. O rico, por ter dinheiro, ter conhecimento, ele tem outros caminhos e outros encaminhamentos que, em uma situação de crime, ele consegue alguns benefícios, até por ter, porque quem tem está no lugar de poder e pode pagar, então eles conseguem pagar e, consequentemente, não vão para as grades. Então, o reflexo é esse, tá? Então, a gente não vai encontrar ricos, com exceção de alguns que são tomados como exemplo, como foi o caso daquele casal antigo, Daniela, que mataram a atriz, a Daniela. Aqueles foram para dar exemplo, mas, na realidade, se não fosse quem foi, eu acredito que não teria tido a repercussão que teve. Professor, vou fazer um intervalo, o Brasil Debate vai fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, nós estamos a conversar com o psicanalista Francisco Ramos de Farias. TV Brasil, a qualidade que você vê. O Brasil Debate está de volta. Essa noite estamos discutindo a origem da criminalidade com o psicanalista Francisco Ramos de Farias. Professor, a criminalidade no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil isso fica mais evidente, está muito ligada ao aparelho que deveria cuidar de inibir criminoso militar, muito criminoso da polícia, militar da polícia civil e tal. O senhor faz alguma diferenciação sobre isso? O fato do criminoso ser uma pessoa que tem um emprego, um endereço certo, salário, ter um instituto de pensão que é o militar, enfim. Faz alguma diferenciação com o resto dos presos? Olha, Anselmo, o que eu vou te dizer agora vai ser assim, até um choque um pouco, mas, paradoxalmente, o Brasil incentiva o crime. A gente tem uma política tão nefasta que é preciso que existam presídios abarrotados, porque a existência desses presos lá dentro justifica uma série de desdobramentos outros e mantém um conjunto de pessoas que sobrevivem do crime, quer dizer, se alimentam do crime, né? A gente sabe perfeitamente bem, isso é um dado. Agora, tem outro também. Se você pensar, a nossa organização social hoje, ela é tão perversa que a gente tem uma inversão de valores tão drástica. Por exemplo, hoje em dia eu não me preocupo mais em discutir violência. Eu ponho uma grade de ferro na minha porta. Então eu banalizo o crime, ponho uma grade de ferro, um segurança, trava multiloco no meu carro e por aí afora. Agora você imagina se acabasse a criminalidade no Rio de Janeiro, que convulsão social ia haver. Companhias de seguro, falência. Cadeado, falência. Pessoal que faz essas grades para prédios, falência. Então, num certo sentido, o nosso social incentiva o crime. Você sabe que o ex-prefeito César Maia, uma vez ele deu uma declaração que provocou maior confusão, que ele dizia assim, que 1 milhão de pessoas no Rio vive direto ou indiretamente do crime. Ele botava assim, que vive do crime. O guarda, o
sujeito que toma conta do seu prédio, né? Quer dizer, tem uma economia enorme. E você acha que essa economia, de alguma maneira, preserva essa... Preserva, incentiva e fomenta. Eu acredito que existe um patrocínio do crime e acredito, não sei, eu acompanho esse assunto há 10 anos. Eu me lembro, os jornais do Rio de Janeiro, há 10 anos atrás, eles tinham uma forma de fazer reportagem sobre o crime que era assustadora. Era com pedaço, era altamente, você não conseguia ler. E não era o Dia, que era o famoso, que era o Jornal do Sangue, não. Era o Globo, Jornal do Brasil. Então, eles tinham uma forma de retratar a violência, que aquilo acabava servindo de um incentivo, de um patrocínio. Agora, a questão que você coloca, eu acho ela pertinente e interessante. Veja, a ideia de que só as pessoas torpes, limitadas intelectualmente, cometem crime, isso é uma hipótese que está descartada. Agora, nós temos crimes que exigem do sujeito um certo cabedal de conhecimento. Por exemplo, sequestrador dificilmente é uma pessoa com um percurso intelectual limitado. Tá? Esses matadores de aluguel também eles têm que ter um certo discernimento para planejar. Agora, essa coisa que a gente trazia de que o desempregado... Ele, por estar desempregado, ia para o crime, isso não é... Não se verifica? Não é verdade. Agora, uma outra coisa se verifica, ou seja, os presídios, eles são incubadores de criminalidade? Eu diria incubadores e promotores. Quer dizer, você sai mais criminoso. Você aperfeiçoa métodos, técnicas e estratégias. E você vira criminoso lá dentro? Para chegar lá já é. Você simplesmente se sofistica. Você adquire uma sofisticação que você, uma passagem de 3 meses no presídio, você saindo, você já sai com aperfeiçoamento técnico. É um curso intensivo. É um curso intensivo, mas de um aparelhamento que sequer a gente é capaz de imaginar. Um PhD. Um PhD. Para ficar muito, né, Vera? Ficar aquela coisa, vamos dizer, só esse lado assim deprimente, esse lado triste e tal. Em termos, por exemplo, você conhece alternativas, vamos dizer, de punição que não reproduza a criminalidade, que possa ser, vamos dizer, que possa... ser ressocializante, que sempre a ideia foi essa, A ideia foi essa. Você acha que... Olha, onde é que está errado, onde é que está certo? É um assunto polêmico, né? Acontece que o nosso sistema penal, ele é basicamente uma cópia do sistema americano, que mostrou até hoje que não recupera ninguém, pelo contrário, né? Mas existem, a gente tem que fazer referência, existem na Europa prisões que são prisões que recuperam, por exemplo. Você fala o quê? Prisões agrícolas, por exemplo? Eu tive na Polônia e lá eu vi presos sendo recuperados, o Estado recuperando determinados sujeitos. Na Bélgica também, alguma coisa parecida. Mas como? Eles têm um trabalho que o aprisionado, ele perde direitos. A pena não é punitiva, ela é restritiva, de restrição de direitos, tá? Agora, o sujeito tem que trabalhar para sobreviver. Ele no Estado não vai mantê-lo, não vai dar casa, comida, porque bem ou mal o Brasil dá. Casa péssima, mas é casa. Comida péssima, mas é comida. Você acha essas ideias assim malucas, quer dizer, malucas assim, mas enfim, mas de volta e meia aparece uma ideia de fazer presídios na Amazônia, essa coisa... Não, isso é, como você diz muito bem, a ideia maluca. Agora, eu não acho que o trabalho vai recuperar ninguém. Não é por aí. O trabalho nem leva ninguém a cometer crime, nem recupera. O que vai recuperar, eu acho, aí sim, teria que ser um programa político que possibilitasse ao preso, minimamente, ele ter uma garantia que fosse de sua condição de cidadania, que não tem. Então, o preso é considerado resto, alguma coisa que seja separada do convívio, um resto tóxico que tem que ser separado do convívio. Então, o sujeito a ser condenado a ir para uma unidade penal, ele perde qualquer possibilidade de condição de cidadania. E aí não é trabalho, eu acho que tem que ser um programa político. E aí a grande pergunta, interessa ao Brasil recuperar os 140 mil condenados? E se recupera, como é que ficam essas pessoas que vivem a partir desses 140 mil? Como é que essas pessoas vão viver, né? Você não acha que tem uma coisa, vamos dizer, organizada para preservar isso, não? Uma força do mal? Olha, eu não digo que existe... Não digo que haveria, claro, em termos, uma lei estabelecida para isso. Agora, que tudo leva a crer que desde Dom João VI alguma coisa vem por aí, que remonta à nossa história, né? Quando Portugal foi colonizar o Brasil, foi querer
vamos povoar o Brasil, o que é que fez? Abriu as prisões, vão para o Brasil. A pena, ou seja, o ruim de ser preso em Portugal era ser mandado para o Brasil. E os homens e as mulheres, as prostitutas. Então está na nossa história. O nosso imaginário é de ser roubado. Porque veio Portugal roubou, Espanha roubou, França roubou, Inglaterra roubou. Então a gente tem na história alguma coisa de ser sempre tirado. E a gente sabe também que, historicamente, no Brasil nunca houve uma revolução. A gente só tem golpe. A independência foi um golpe, a República foi um golpe, a 64 foi um golpe. Então, como é que a gente vai pensar em condição de cidadania se a gente não pode pensar isso, alguma coisa que parta do povo? Então, a gente aqui, mais ou menos, a gente segue dentro de um esquema muito pré-estabelecido. E nesse esquema pré-estabelecido, eu diria para você que não existe uma reunião. Mas se você pensar o que a gente tem de analfabetos, não se investe em educação, em saúde, etc., todas as coisas, que seriam formas de sustentar alguma coisa para propiciar chegar até aí, quer dizer, incentivar a criminalidade. Quer dizer, isso resolveria o lado social do problema, mas aquilo que o senhor estava falando lá no começo, que era a ligação de prazer entre o indivíduo e a criminalidade, como é que fica? Quer dizer, você não pode... Olha, isso fica, né? Porque você pode, eu colocaria, que é um achado que eu fiz no meu trabalho, a gente teria dois tipos de crimes. O crime de cunho simbólico e o crime concreto. O crime concreto seria esse crime que não vai levar a grandes coisas, não vai inscrever o sujeito. O crime de cunho simbólico, a invenção, a criação, se você produzir uma obra de arte, você vai ter continuidade. Nesse sentido, no que se possibilitasse ao sujeito dele ter uma melhor circularidade nos lugares instituídos pelo Estado, eu acredito que sim. Porque se você fizer uma estatística, você vai ver qual foi a onda crescente de criminalidade no nosso país, quando a escola perdeu sua função dos anos 70 para cá. Não está ligado também a um crescimento urbano mais... Sim, isso tem um reflexo, a gente tem um problema sério no Brasil, que é, em 30 anos, a nossa população quase duplicou. Então, E tudo na cidade. E tudo nas grandes cidades, eu acredito, isso sim, tem um reflexo de... Mas tem também, eu acredito, que vem como meta a questão do poder, né? Então, essa aspiração em direção ao poder é alguma coisa que cria pessoas verdadeiramente fora de si, né? A ambição de querer... Ambição desmedida. De querer a qualquer custo ser bem-sucedido, financeiramente, pessoalmente. E aquele slogan que foi difundido no Brasil, cada um por si, Deus por todos. Então, aí cada um se arvora a fazer o que bem achar que deve fazer, mesmo que isso cause danos irreparáveis. Então, a gente tem um certo funcionamento no nosso social, que é um funcionamento desregrado. Além do que a gente tem também, até uma coisa que é espantosa, né, que determinados meios de corrupção são tidos como naturais. Por exemplo, até pouco tempo, se alguém era multado e ia lá e dava um dinheirinho para o guarda, essa pessoa que dava o dinheirinho era vista como uma pessoa esperta, que soube se sair bem, não foi pagar uma multa tão cara, quer dizer, tirou proveito, né, a famosa lei do gesto. Absolvia, né? Absolvia como uma coisa natural. Moral, né? E quando nós tínhamos um corruptor, um perverso também. Então a gente tem alguns costumes, eu acho que seria uma mudança de mentalidade, seria uma mudança política. Agora, claro que isso não iria dizer, então, acabou, não vai ter mais crime. Vai ter sim. Porque tem aqueles sujeitos que, por uma razão constitucional, e a gente tem que imaginar que, por Constituição mesmo, a gente vai ter falhas, porque uma máquina que produz parafusos, produz 1000 parafusos, dentre eles 5 não saem perfeitos, o humano é produzido também. Tá? Nessa produção, apareceriam alguns com falhas. E esses aí, possivelmente, ia ter uma dificuldade maior de se engajarem no contexto das relações sociais, nos órgãos que o Estado dispõe, como escola, trabalho, e, consequentemente, iria entrar pelo crime. Mas numa estatística significativamente pequena. Maravilha. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado. Bom, o Brasil Debate está terminando, agradecendo muito a presença do psicanalista Francisco Ramos de Faria. Obrigado, professor. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite.